ficar de pé para cantar essas músicas? Vocês podem acompanhar o programa no informativo, a parte central do programa. Esse é o convite que o nosso Deus faz a cada um de nós, para fazermos parte da família de Deus. E a próxima música é uma espécie de oração a Deus, que a gente clama para que Deus possa dar frutos de avivamento, que Ele possa dar frutos nesse trabalho aqui, e que muitas pessoas possam conhecer o Evangelho de Cristo. Vamos cantar juntos. Águas que erguem a terra.
próximo hino que vamos cantar, ele fala: minha pátria para Cristo. E esse é o desejo de nosso coração, que a gente possa ganhar nossos amigos, possamos levar a boas novas do Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Né? Vamos cantar juntos. Podem encenar. E nesse momento de louvor, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 126, para a gente ter um momento de meditar nesse pelo cântico dos heróis. Todos acharam? Vou ler então. Quando o Senhor. Quem achou diz amém. Salmo 126. Amém? Vou ler então. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, com as correntes das águas do sul. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus números. Amém? A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos sim, amamos por quê? Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura somente quando olhamos para a cruz. Ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu o seu Filho, isto é, que é o verdadeiro e eterno amor. Se isso não for amor, o oceano secou.
Tudo perde valor se isso não for amor. A maior demonstração de amor que poderia existir foi o próprio Deus ter enviado o que ele tinha mais precioso, Jesus, para morrer em nosso lugar. Convido você a ficar de pé para cantarmos essa nossa última música. Como deveríamos deixar de exaltar a bondade de Deus nessa noite. Como ele tem sido bom com cada um aqui por estarmos aqui juntos. Com saúde, ele nos permitiu estarmos aqui. E ele tem sido bondoso com cada um de nós aqui durante essa semana, durante esse mês. Temos motivos para louvar o nosso Deus. E durante essa música, você pode ficar pensando: Deus foi bom comigo nesse dia, nessa semana. Acordados nesse dia já é motivo de alegria. Quantas pessoas queriam estar aqui, não estão, não puderam estar, mas Deus nos permitiu. E quantas bênçãos Ele tem derramado para nós. Vamos cantar juntos essa música. Bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falhará. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Ok, nós rendemos a nossa gratidão ao nosso Deus, porque Ele está vivo, né? E essa é a nossa grande esperança, que um dia Ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que foram lavados e purificados em sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Ok? Eu quero convidar agora as crianças, chamar aqui, certo? Deixa eu, antes de chamar as crianças, os avisos. Certo? Essa é a nossa programação da nossa semana, certo? A sua presença é muito importante para nós. Participe. Nas terças-feiras, às 19 horas, nós temos culto de oração, estudo bíblico, aqui na igreja, que é muito abençoado. Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, você pode participar. Então, toda terça-feira, como está acontecendo aqui hoje à noite, aos sábados, 19 horas, culto de adoração ao nosso Deus, certo? Alguns avisos extras, dia 4/4, culto de Páscoa, às 19 horas, né? E no dia 5/4, cedo do Senhor com o nosso café árabe. Bem cedo, 9 horas da manhã, nós temos a ceia do Senhor e temos um café ágape. A palavra ágape, a palavra grega, significa amor, porque Deus amou ágape, certo? Cada família traz o seu café da sua casa, o seu pão, o seu leite, traz para a igreja, a gente celebra a ceia, depois do café ágape. Todo mundo participa dessa celebração juntos, é um evento muito abençoado aqui na nossa Igreja Batista. Então participe. Pastor, não sou da igreja, não posso participar? Sim, venha. Certamente Deus vai também lhe abençoar. Esses são os nossos avisos. Nós temos ali à esquerda água gelada, temos cafezinho, temos chazinho, e assim que terminar o culto, não vá logo para cá, nós temos ali surpresa na sua vida. Bem gostoso, você pode participar também conosco. Certo? Nós temos aqui uma cesta, nós chamamos de gasofilácio, certo? Onde você também pode depositar sua oferta se você assim desejar. É algo voluntário, certo? Nós temos ali a QR Code, também você quer participar, que nós pagamos aluguel, toda a manutenção dessa igreja, tudo que entra aqui, o dinheiro aqui, é para a manutenção aqui da obra do Senhor. De forma voluntária, eles tocaram no seu coração. Vamos convidar as crianças que realmente na sua vida. Aqui nós vamos orar com as crianças. Nosso amigo vai orar para nós, certo? Ora também pela mensagem. Bem. Tem uma aula especial e tem um lanche especial para as crianças. Então, olha. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo em que podemos estar reunidos aqui para prestar um culto ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Pedimos agora, Senhor, que possas abençoar esse tempo de aulinha com as crianças, também o tempo de pregação da palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Santo Espírito venha ser o nosso ensinador nessa noite. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir nossas Bíblias. Se você tem Bíblia, por favor, confira comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Pode abrir nesse texto, se tiver sua Bíblia, certo? Primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, por gentileza. E vamos ficar mais uma vez de pé,
Vamos, por favor, vamos. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 em diante. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam repercussão, tendo o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vou pedir a nosso irmão Lucas para nos dar a oração, por favor. Pai querido, obrigado por esse dia. Quero pedir que o Senhor possa estar em nossos corações para entender a tua palavra, Pai, nessa noite, que possamos entender as verdades que a gente aplicar nas nossas vidas, Pai, que possamos ser edificados. Esse que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Precisamos. Se eu fosse uma pessoa não envolvida em igreja, não fosse uma pessoa que fosse missionário, pastor de uma igreja batista, talvez eu faria a grande pergunta, como todo mundo pensa, é a pergunta de que qual é a igreja que pertence a Deus? Qual é a igreja verdadeira? É a igreja batista? É a igreja presbiteriana? É a igreja luterana? É a igreja católica apostólica romana brasileira? É a igreja da Assembleia de Deus? Talvez surja no nosso coração essa grande pergunta: qual é a igreja padrão que Deus quer para nós hoje no século XXI? Esse é o tema de hoje à noite: evidências verdadeiras de uma igreja de Deus no século XXI. Porque tem essa interrogação. Eu acho essa interrogação salutar, boa, porque existem tantas igrejas, essa papel de religiões, onde encontramos a fonte da igreja que pertence a Deus. É aquele que tem um prédio bonito, bacana, muitos andares, que tem muitas cadeiras, que tem instrumentos musicais, toda essa parafernália completa. Qual é a igreja que pertence a Deus? Eu não encontro outra fonte no planeta que a gente pode responder essas perguntas a não ser a palavra do Senhor. Essa é a fonte da maior autoridade que o planeta tem, é a palavra do Senhor. Jesus disse certa vez para o discípulo, ele disse: examinai as Escrituras. Em João 5,39, ele não disse: examinai a igreja A, a igreja B ou a igreja C. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E
e são elas mesmas que testificam de mim. Essa é a fonte. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega inspirada é a palavra soprada. Deus soprou no discípulo dos profetas aquilo que Deus queria que ficasse escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para catequizar o homem, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Então nós encontramos na Bíblia evidências verdadeiras de uma igreja de Deus no século XXI. Então nessa noite a gente vai pensar com base nessa igreja, a igreja de Tessalônica, onde Paulo escreveu para essa igreja, mostrando essas evidências de uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira. Okay? É importante a gente lembrar disso. Então, participar de uma igreja bíblica é muito importante. Você participar de uma igreja local, ser instruído, conhecer as escrituras é muito importante. A gente não vai definir igreja se é aliança bíblica, se é igreja batista secular, não, mas participar de uma igreja bíblica é extremamente importante. Declarar que é um crente e ser consultor de uma Bíblia hoje, parece que são requisitos importantes que definem uma pessoa de Deus. O cara tem uma Bíblia, todo mundo tem Bíblia. Você quer uma Bíblia? A gente dá uma Bíblia para você, mas não significa que você está trilhando os caminhos da eternidade. Se tem alguém que conhece a Bíblia mais do que nós juntos, essa pessoa é Satanás. Ele testou Cristo, ele disse: está escrito, ele conhece a Bíblia como ninguém. Nem por isso ele é filho de Deus e vai morar no céu. Então parece que hoje, você fazer parte de uma igreja, você ser dizimista, ofertante, cantar louvor, parece que esses são requisitos. Eu não encontro nesse texto bíblico nenhuma evidência de que participar de uma igreja, ter uma Bíblia, fazer uma faculdade de teologia, ter conhecimento teológico, conhecer grego, hebraico, aramaico e outras línguas, tudo isso é suficiente para morar no céu. Não é. De forma nenhuma. Quando a gente olha para a modernidade hoje, a definição de pregação nas igrejas evangélicas é que a pregação correta, ele diz que a boa pregação tem que ser, antes de tudo, breve e estimulante. Consiste em entretenimento, não ensino, repreensão, correção ou educação na justiça. Essa ideia de uma pregação expositiva, bíblica, sólida, verdadeira, isso não é muito pregado nas igrejas. A grande ideia das igrejas evangélicas hoje é a ideia da teologia da prosperidade. O importante é você ser próspero, ter uma boa saúde, ser uma pessoa financeiramente bem e tal. Isso que é importante. Para a Bíblia, não. É muito mais do que isso. Muitas igrejas têm um sermão característico de meia hora, repleto de histórias engraçadas e pouquíssimo. A gente vê na mídia grandes pregadores, grandes para a mídia, talvez pequeno para Deus, que levam o povo risadas, prosas. Pessoas entram vazias na igreja e saem vazias dessas igrejas. Uma revista evangélica, recentemente, publicou um artigo dizendo o seguinte: as pessoas não recordam aquilo que você pregou. Por isso, a maior parte da pregação é perda de tempo. É fútil passar muito tempo pregando. Essa é a ideia de pregação. Não é importante pregar a Bíblia. Você prega ali 20 minutos, um louvor de 2 horas, tem coreografia, tem dança, etc. Isso que importa. Pregação, sermão, expositivo, falar de Bíblia, isso não está na moda. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: um sermão deve ser a proclamação da verdade divina mediada através do pregador. Paulo diz a Timóteo o seguinte: ele disse, prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não. Esse é o projeto da igreja. Lucas falou muito bem aqui hoje à noite. Nós temos uma Bíblia
Essa Bíblia chegou até nós, atravessou oceanos, continentes, porque 11 homens pregaram a palavra e a Bíblia chegou até nós. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Isso foi em Jerusalém. De Jerusalém para cá é praticamente de 12 a 13 mil quilômetros. E a Bíblia chegou até o princípio, chegou até Caxias, porque 11 homens resolveram pregar a palavra, porque entenderam que era um mandamento de Deus. Mas recebereis poder ao descer. É da forma imperativa, é uma ordem. E a Bíblia chegou até nós. Então Paulo diz que prega a palavra, né? Fala o que convém a sã doutrina, ensina e recomenda o ensino segundo a piedade. É impossível fazer estas coisas se o objetivo da igreja é entreter as pessoas. Nós estamos aqui na nossa igreja não para entreter, né, as pessoas, mas para instruir as pessoas no caminho da eternidade. Quando Paulo ele pegava a sua pena ou a sua caneta para escrever as cartas do Novo Testamento, das 3 epístolas, se Hebreus é de Paulo, pelo menos 12, Paulo é o autor, se Hebreus é ele, são 3 epístolas que Paulo escreveu. Quando ele pegava a sua caneta, a sua pena para escrever, geralmente ele começava com um tom de gratidão e louvando aquelas igrejas. Isso é importante isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente entender, certo? Ele começava assim, ele diz assim, a igreja de Éfeso, olha como é que ele começa o teu da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz assim: por isso também, eu tendo vindo a fé. Ele está exaltando e está mostrando que a igreja de Éfeso tinha uma fé sólida, que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então Paulo, ele escrevia dessa forma, louvando a Deus por aquelas igrejas. A igreja de Filipos diz assim, olha como é interessante, ele diz: dou graças ao meu Deus. E Paulo está preso em Roma, e ele escreve para a igreja num tom de gratidão: dou graças ao meu Deus, não apenas pelos donativos que Epafrodito levou da igreja de Filipos até Paulo na prisão, mas ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E olha que Paulo passou, sabe, momentos difíceis da sua vida, mas ele guarda no coração gratidão, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aí ele como é que ele louva a igreja? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Então Paulo, ele tinha esse hábito de escrever para as igrejas, mostrando algo positivo daquelas igrejas. Cooperadora, a igreja cooperava no Evangelho. Eu acho interessante que os donativos eram para Paulo, mas o projeto era a proclamação do Evangelho. Paulo estava pregando a palavra, desde o princípio até agora, uma igreja perseverante. Então Paulo está realmente louvando a Deus pela igreja de Filipos. A igreja de Colossos também, olha a expressão de Paulo: eles dão sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Olha que coisa bacana. Paulo diz: nós ouvimos da vossa fé, a fé dos Colossos, né? Em Cristo Jesus, e do amor que tens para com todos os santos. É uma igreja que tem uma fé robusta, uma fé superlativa, uma fé verdadeira. Esse amor mútuo de uns para com os outros. Em 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4, também Paulo diz assim, volta um pouquinho, ele diz assim: damos sempre graças, acho que eu não coloquei, ele diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, o tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros. Ele diz o seguinte: à vista da vossa constância e fé. A grande pergunta, irmãos, é que se Paulo fosse pegar um papel, escrever uma carta para as igrejas de hoje, a sua igreja, a minha igreja, qual seria o teu da carta de Paulo?
Será que Paulo escreveria para as igrejas de hoje, se você vê a igreja A, a igreja B, a igreja C, qual seria o teu na carta de Paulo? Será que ele louvaria nossas igrejas? Ou seria uma carta de censura, de exaltação, de puxão de orelha, como a carta circular dos Gálatas? É interessante a gente pensar nisso. Eu tenho certeza absoluta, se Paulo fosse escrever uma carta para as nossas igrejas, e certamente para a igreja que eu faço parte, aqui como pastor, teria alguns puxões de orelha, algumas exaltações, porque são igrejas que estão preocupadas em patrimônio e não com a proclamação do Evangelho. Será que a sua igreja é uma igreja que investe em missões? Que cuida dos necessitados, das pessoas? Será que na sua cidade existe lar de idosos? Aqui no município tem muitos lares de idosos. E eu e sua família estamos presentes nesses lares. Damos Bíblias, pregamos para eles, na UPA, no hospital. Esse é o nosso papel. E a sua igreja? Sabe que Paulo escreveria de forma positiva para a sua igreja? Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses mostra que Paulo e Timóteo eles chegaram pela primeira vez em Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. Eles disseram que a sua pregação esvaziou as sinagogas, falaram de poder. E diz a história que ele foi expulso, Paulo e Silas, dessa cidade. E quando chegou em outra cidade, ele escreve para essa igreja e se torna a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu acho interessante a gente entender, a partir do versículo 3 desse texto, algumas evidências de uma igreja que é uma igreja verdadeira do século XXI. Versículo 3, olha comigo aqui, por favor, versículo 3 do capítulo 1. Primeira evidência está na tela de uma igreja de Deus, olhando hoje não apenas para as quatro paredes que nós temos, né? Bonita, bacana, com ar-condicionado, igreja monumental, mas a igreja verdadeira ela é uma igreja madura, maturidade cristã. Olha o versículo 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Tessalônica possuía três virtudes fundamentais com base no versículo 3. Está de cara aí três virtudes fundamentais que toda igreja de Deus precisa ter. Qual é a primeira virtude? Fé. Toda igreja bíblica verdadeira, ela precisa ter uma fé substancial, robusta. Fé, quando ao passado tinham colocado a sua fé em Deus, mas para mim, essa igreja, ela tinha outra virtude que a gente vai desenvolver nessa noite. Ela não só tinha fé, mas uma igreja que amava uns aos outros e amava também aos perdidos, né? Quando o presente estava envolvido no amor a Deus e ao próximo. Mas também havia essa igreja, no seu dessa igreja de esperança. A igreja estava sendo alimentada pela expectativa da segunda vinda de Cristo. Exatamente o tema dos 5 capítulos dessa carta. Em cada capítulo, Paulo faz menção à segunda vinda de Cristo. Então essa igreja ela tinha uma esperança viva. A igreja, os membros estavam com os pés no chão, mas o coração na eternidade. Vamos analisar essas três virtudes fundamentais de uma igreja madura. A primeira coisa que ele fala para nós é que essa igreja ela tinha fé. Olha o versículo 3, ele fala da operosidade da vossa fé. Você tem uma fé produtiva? Como é que é a sua fé? Será que a nossa fé é igual à fé do povo de Israel no Egito, no deserto? Porque eles tinham que ver para crer. Eles estavam sempre reclamando de Deus, porque Deus não providenciava as coisas para ele. Será que nós somos assim no século XXI? A gente precisa ver para crer. Ou seja, será que a gente crê sem ver? A definição de fé em Hebreus 11:1 é que eu posso crer sem ver. É a definição de Hebreus. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz assim para nós: 11:1.
diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. A fé bíblica não precisa ver para crer, ela crê sem ver. Isso é a definição de fé. Essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela tinha uma fé operante, uma fé real, uma fé que produzia. Se você apenas crê e não produz, a sua fé é o que? Infrutífera e não produtiva. Todo cristão, nascido de novo, ele tem boas obras, ele pratica boas obras. Ah, pastor, eu preciso saber se é fé. Não. Toda fé bíblica, ela tem frutos. As obras não salvam, não são meio para a salvação, elas são resultado da minha salvação. Se você é um cristão nascido de novo, você vai provar isso na sua vida, dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua conversa consular com a sua família. Eu fico pensando, quando a gente pensa sobre fé, a gente lembra exatamente de Noé. Lembra que Deus disse para Noé? Noé, eu vou destruir esse mundo vil. Não suporto mais essas pessoas. Constrói uma arca, até então não tem chuva. Noé construiu a arca pela fé, confiando naquilo que Deus havia dito para ele. Quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna um crente frutífero. Ele não é apenas membro de uma igreja, ele não é apenas o nome no rol de membro da igreja, ele tem uma vida fora da igreja, uma vida frutífera, com as pessoas, com a sua família, repito. Onde quer que existe uma fé autêntica, encontraremos obras, pois a fé sem obra, diz a Bíblia em Tiago 2,14, é uma fé morta. Na igreja de Tessalônica, a fé era dinâmica. Olha o versículo 9, como essa igreja ela tinha transformação, os membros foram transformados. Olha o 9 comigo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Os crentes eram o quê? Transformados. Havia uma transformação não apenas de fora para dentro, de dentro para fora. Versículo 9. E como deixando os ídolos, nos convertermos o quê? A Deus. Houve o quê? Uma transformação, uma mudança de vida. As famílias, as pessoas eram idólatras. Ele deixou o quê? Os ídolos. Essa questão que eu sou um cristão. E não preciso mostrar na minha vida que eu sou cristão, estão funcionando para Deus. Fé, ela não é engavetada. Você não tem fé, engaveta essa fé. Essa fé tem que ter ação, tem que ter vida. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas que já passaram. Por isso que tem transformação. Essa ideia que eu entendo que é evangelho. Só é evangelho quando transforma uma vida. Se não tem transformação, não é evangelho. Que evangelho é esse? O cara se converte, aceita Cristo e continua o mesmo. Isso não é evangelho, isso não é Cristo. Cristo muda a pessoa. Há uma transformação de dentro para fora, completamente. Para Paulo, para Pedro e tantos outros. Então a igreja houve uma transformação. Versículo 9. Versículo 8. Verdadeiramente serviam a Deus. Olha o versículo 8 do capítulo 1, no mesmo trecho base, nosso trecho base. Diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia Caia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, fé que produz obras. Olha que coisa bacana, você imagina? Se a sua fé, que mora em Caxias, que mora em Buriti, em Bom Princípio, outras cidades adjacentes a Bom Princípio, a Caxias, essas cidades ficaram sabendo que a fé dos irmãos da Aliança Bíblica de Caxias, de Bom Princípio, de Buriti, de Novo Hamburgo, as outras cidades que não têm igreja no Evangelho presente, eles ficaram sabendo que você tem uma fé robusta. Será que as pessoas sabem disso? Será que as pessoas que trabalham com você, elas sabem que você é um cristão verdadeiro? Será que eles olham para a sua fé? Ou será que nós somos cristãos 007, né? Ou cristãos secretos? Né? Ninguém sabe que você é cristão.
É importante lembrar disso. A Bíblia diz que a igreja de Tessalônica tinha uma fé tão violenta, tão robusta, que isso repercutiu em outras cidades e povoados. É importante a gente lembrar disso. A fé verdadeira, ela segue sempre esse processo: conversão, aceitar o Evangelho, confiança em Cristo e obediência ao Evangelho. Essa é a cadeia do cristianismo: conversão, confiança e obediência ao Evangelho. Eu queria fazer 2 desafios para a gente pensar aqui nessa noite. Primeiro desafio: sua fé tem levado outros a conhecer a Cristo? Pensa nisso. A sua fé, na sua faculdade, no seu trabalho, quando você convive com aquelas pessoas que estão caminhando em passos largos para a eternidade sem Deus, você tem influenciado essas pessoas? Sabe que elas olham para você e vê o Cristo que habita em você? Nós cantamos hoje à noite que é a vontade de Deus, falando sobre isso. Mas será que a gente tem contagiado as pessoas? É importante a gente lembrar disso. Quero que você pense nisso. Quantas pessoas passaram por nós essa semana? Pessoas que estão em eternidade sem Deus, e a gente não teve a disponibilidade de pelo menos pegar um folheto desses para quem sem esperança. Quantas pessoas estão sem esperança? Não sabem para onde vão. Eles não conhecem o Evangelho. Eles não conhecem o quinto Evangelho. Talvez conhecem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles não conhecem o quinto Evangelho. E o quinto Evangelho é você. Sou eu, somos nós. As pessoas talvez não vão abrir uma Bíblia, mas elas vão ler a minha, a sua e a nossa vida. Você tem contagiado as pessoas? Lembre desse desafio. O segundo desafio hoje à noite, que você pensa nesse ponto: de que maneira a sua fé influenciou outras pessoas a pensar em Deus durante esta semana? A gente pode conviver com pessoas que não conhecem o Evangelho, mas a sua vida é importante. Você conhece aquela história, já contei aqui em outras ocasiões, de que era um senhor de idade, já idade avançada, e ele e o filho, eles eram crentes. Só que o filho era aquele crente não muito fiel a Deus, mas o pai era um crente dedicado a Deus. E o filho era engenheiro civil. E o filho pegou um grande projeto, um grande empreendimento na cidade. E houve aquela inauguração, um coquetel bem especial naquela cidade. E o filho resolveu levar o pai. Pai, eu gostaria que o senhor fosse comigo. É um evento importante, eu quero levá-lo. E o pai foi. Só que o pai, ele colocou debaixo do braço a sua Bíblia com muitos folhetos. A Bíblia cheia de folhetos. Quando chega num evento importante, o pessoal da cidade, engenheiros, doutores, médicos, por o empreendimento, até comprar, e quando o filho estava apresentando o projeto, o pai começou a evangelizar as pessoas. Ele começou a entregar folhetos para as pessoas presentes naquele evento. E o filho chamou o pai e disse: pai, não faça isso. Aqui não. Aqui tem gente importante, muita gente importante aqui. Isso é um momento de evangelização. Quanto mais o pai com o filho falava, mais o pai evangelizava aquelas pessoas. Terminou o evento, eles foram para casa. Algum tempo depois, aquele senhor faleceu. O doente, e foi promovido ao lar celestial. No dia do enterro no cemitério, um dos homens da cidade que estava no evento resolveu ir ao funeral daquele senhor. Ele levou uma placa de bronze, bem bonita, bem feita. E lá, quando chegou no cemitério, pediu que essa placa fosse colocada sobre o caixão e que fosse enterrado com o caixão. Uma placa muito bonita. E ele pediu para ler o que ele tinha escrevido sobre aquela placa. E a frase era o seguinte: o homem que se preocupou com a minha alma. Aquele homem idoso havia se preocupado com a alma daquelas pessoas. Porque ele sabia que todas aquelas coisas, empreendimentos, projetos, tudo isso
vai passar. Mas a alma de uma pessoa, ela vai perdurar por toda a eternidade, ou no céu ou no inferno. Então, a nossa preocupação é exatamente com aquelas pessoas que estão caminhando para a eternidade sem Deus. A segunda virtude fundamental do igreja madura, versículo 3. Olha o versículo 3. A segunda virtude aqui, olha o versículo 3. Da abnegação do vosso amor. Amor pela obra de Deus. A palavra grega aqui para abnegação é a palavra kopos. Denota trabalho árduo, cansativo, que envolve suor e fadiga. Essa igreja era uma igreja assim. Era uma igreja madura. Essa igreja, ela amava a obra de Deus. Abnegação. Nós reconhecemos o nosso amor por Cristo, por aquilo que nós fazemos por Ele. Ele nos chamou, Ele nos resgatou com esse objetivo, para que a palavra de Deus alcançasse pessoas. Eu lembro que quando a gente chega nos lares de idosos, aqui no princípio, a alegria deles, foi bem animada, ela canta no violão, a gente interage com eles, e a gente pergunta: quem ainda não leu uma Bíblia? E a gente leva Bíblias assim para eles. A gente recebe Bíblias de graça, e de graça a gente doa para as pessoas sem cobrar um centavo. Isso é um privilégio para nós. Eles podem estar na sua cama, sentir a ausência da família, mas ele pode ter a companhia da palavra do Senhor. Então nós evidenciamos nosso amor por Cristo por aquilo que nós fazemos por Ele. Nós demonstramos amor próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. A terceira atitude fundamental de uma igreja madura, você pode ver isso, versículo 3, olha o versículo 3, diz assim: essa igreja, ela tinha o quê? Uma firme esperança, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a esperança dessa igreja não está focada em Paulo, não está focada na sociedade de Tessalônica, não está focada numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A sua fé está focada em quem? Em Cristo. A igreja tinha esperança, não esperança no Cristo morto, mas no Cristo vivo. Quando você entrou, você viu ali o túmulo vazio, a pedra removida, né? Lembra a frase do anjo? Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. O nosso Cristo, na verdade, ele foi com uma cruz, mas ele não está mais naquela cruz. Ele foi sepultado, e diz a Bíblia que ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa esperança. E a nossa esperança, ela tem um nome. Esse nome é Cristo. Por isso que Paulo disse: eu sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então, uma igreja madura, uma igreja de Deus, ela tem uma esperança firme. A esperança tem não dias melhores. Se o governo vai ser melhor, se o Brasil vai ser melhor, se eu vou com um salário melhor, se eu vou ter um carro novo, não. Essa esperança dessa igreja, ela é focada em Cristo. Então, ter esperança é confiar plenamente na ação soberana de Deus. A dimensão de nossa esperança depende da profunda intimidade com Deus e com a Bíblia. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que dá esperança se você olhar para os 4 cantos do planeta? Você olha para a Europa, olha para os States, olha para o Oriente Médio, olha para o Brasil, em que vamos confiar? Dizendo que a nossa esperança é Cristo, e a gente deve trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança, não aquele que nos dá desesperança. Lamentações 13:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. O que você tem internalizado na sua memória e na memória dos seus filhos? É isso que dá esperança para nós. Isso, palavra, as promessas de Deus. A gente precisa focar nisso, nas promessas de Deus.
Era uma igreja verdadeira, porque tinha o quê? Tinha uma mensagem o quê? Poderosa. Olha o versículo 5 comigo, por favor. Diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Quando a gente fala aqui de poder, está usando a palavra grega, que é a palavra dinâmico. E é exatamente isso que transforma uma sociedade. É a palavra, é o Evangelho. Quantas pessoas transformadas pelo Evangelho? Eu sou pastor, nem sempre fui pastor. Eu bebia bastante, fumava cigarro, 3 carteiras de cigarro por dia, vivia em prostíbulos, dos 11 anos até os 18 anos. Era uma vida devassa, de podridão. O Evangelho transforma pessoas, muda o coração. Esse nós temos nossos irmãos, quantos presídios, cadeias, pessoas presas, transformadas pelo poder da palavra. O Evangelho de Cristo é a força mais poderosa que tem na face da terra. A gente vê quantas pessoas que não tinham esperança de nada, hoje são pessoas de Deus, pessoas transformadas, né? Então é importante lembrar disso. Diz o versículo 9, capítulo 1, repito, pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Eu não conheço uma pessoa que já foi transformada sem ser pela palavra de Deus. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: se não houver poder, também não haverá pregação. Essa igreja é uma igreja que tem uma mensagem poderosa, porque os membros eram transformados. Paulo diz, queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos 1 e 16. Se você puder abrir esse texto, por favor. Romanos 1 e 16. Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus dinâmico para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, essa é a mensagem que muda o coração da pessoa que pensa no suicídio. A Bíblia muda o coração dessa pessoa, muda as pessoas. A sociedade talvez, certamente, não está precisando talvez de um governo perfeito, está precisando do Evangelho, da palavra do Senhor. Então, para testemunhar de Cristo, é indispensável esta ferramenta, poder, capacidade. Não sou eu que vou convencer as pessoas, é a Bíblia que vai convencer. Atos 8 diz isso, né? Mas recebereis poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles vão poder convencer as pessoas. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Mas é o poder de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante você lembrar de que é esse poder que transforma vidas. No versículo 5, ele vai mostrar para nós outra coisa importante, certo? Não apenas poder, mas essa igreja ela tinha plena convicção. É importante você lembrar disso. Olha o versículo 5: em plena convicção. Paulo tinha plena convicção do poder da mensagem que é anunciada. A gente só pode evangelizar as pessoas se eu tiver convicção da Bíblia. Sabe que nós cremos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus? Você sabia disso, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Quem concorda comigo, levante a mão. Tudo bem, vocês estão bem doutrinados. A Bíblia ela não contém, estou certo ou errado? Ela contém? Ela não contém. Qual o certo? Ela é a palavra de Deus. Se eu digo que ela contém, ela pode ter coisa que não é a palavra de Deus. É como hoje o nosso almoço, né? Frango assado no forno, o nosso prato, hoje à noite, o nosso cardápio, tinha o quê? Tinha o frango, o feijão, a salada, né? O prato, tinha várias coisas. A Bíblia não. Ela é a palavra de Deus. Ela é de confiança plena. Ela é inerrante, não tem erro. Ela é de inspiração plena pelo Espírito Santo de Deus. Jamais nós encontraremos um erro sequer nas Sagradas Escrituras.
dos 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, 66 livros, uma biblioteca completa e perfeita. Por isso que é importante você lembrar disso, certo? Então, muitas vezes, não falamos de Cristo porque não temos convicção da nossa experiência com Cristo. Eu tenho dúvida. Pastor, eu não tenho confiança. Falta essa intimidade com Deus, com a Bíblia. Como é que eu vou falar para alguém sobre a certeza da vida eterna se eu tenho dúvida da minha vida eterna? Como é que eu vou falar para alguém sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o corrigir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se eu tenho dúvida disso? Como é que eu vou falar para alguém de Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se eu tenho dúvida da vida eterna? Se eu não tenho convicção do que eu prego? Você tem convicção da sua vida eterna? Então você vai ser capaz de fazer isso, né? Você vai ter plena convicção daquilo que você prega. Paulo tinha convicção. Eu sei em quem. Olha que coisa bacana. Ele disse que eu sei, que eu acredito no sistema, numa organização, nada disso. Paulo sempre fala de uma pessoa. Eu sei em quem eu creio, em Cristo. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Em Filipenses 1,6, ele diz assim: aquele que começou, olha a convicção de Paulo, aquele que começou boa obra em vós, há de completar até a volta de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha convicção que aquele que é Deus começou boa obra em vós, ele começa, ele continua e ele termina. Essa é a promessa da Bíblia. Deus jamais vai deixar uma obra pelo meio do caminho ou uma obra inacabada. Ele começa e ele termina. Eu tenho convicção disso. Eu creio que a Bíblia diz. Então é importante você ter convicção. Essa igreja, ela tinha plena convicção, não é uma convicção qualquer. Você tem convicção, eu digo que você acredita, de verdade. Então você vai repassar para os outros aquilo que você acredita. A fonte da nossa convicção, irmãos, sempre será a palavra de Deus, porque os sentimentos, eles mudam. Hoje você está triste, mas você está alegre, você passa por uma decepção, alguém deixa você triste. A nossa convicção, ela é escriturística, ela é teológica. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, você pode, por favor, abra esse texto bíblico, Colossenses, eu coloquei aqui na tela. Olha, está aqui na tela, olha como é interessante esse texto. Pode dizer assim: habite ricamente em vós o quê? A palavra do pastor Cosmo. Nada disso. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Ele tem compromisso com a Bíblia. Esse é o compromisso de Deus, palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que você tem? Como é que a Bíblia tem habitado no seu coração? Como é que você tem memorizado a Bíblia? Você dá valor às Escrituras? Como no seu lar, como sacerdote, na sua família? Como está o devocional familiar? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha que coisa bacana. A Bíblia, ela me capacita a instruir, aconselhar outros e ser aconselhado de forma mútua. Toda pessoa bem instruída pela Bíblia, no seu coração, pessoa que tem intimidade com a palavra, é uma pessoa fácil de ser aconselhada. Não é uma pessoa rebelde, arística, ela aceita, ela é apta. A Bíblia ela é capaz de mudar o coração de uma pessoa. Eu estava em Nova Petrópolis, nessa grande catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós recebemos na nossa casa de Sonamita algumas pessoas para aconselhamento em desespero. Perderam casas, perderam patrimônio, mas o maior medo daquelas pessoas era o medo da eternidade. Nós recebemos na nossa casa 2 pessoas que trabalhavam na prefeitura de Nova Petrópolis, que eram psicólogos, um psicólogo e uma psicóloga, um homem e uma mulher que estavam em desespero e pedindo ajuda. Qual era o foco do aconselhamento? Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. Nos diz aqui: aconselhamos mutuamente toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Então, eu só vou cantar, irmãos, é verdade, eu só vou louvar a Deus, se meu
coração estiver cheio da palavra. Jesus que a boca fala do teu coração. Você leu a Bíblia hoje? Você se alimentou da Bíblia? Porque eu só posso cantar se o meu coração estiver recheado da palavra do Senhor. Eu vou cantar cânticos espirituais. E também, irmãos, eu serei uma pessoa de gratidão. Quanta oração a gente encontra na igreja, nas pessoas. Reclamo de tudo e de todos. A palavra do meu coração me leva a ser uma pessoa grata a Deus. A terceira evidência de uma igreja de Deus no século XXI, que é a última coisa nossa, ela imita Cristo. Ela não olha para o pastor. Ela não está olhando para a linha religiosa de qualquer igreja. Ela foca a pessoa de Cristo. Versículo 6, a partir do versículo 6. Com efeito, está falando em igreja de Tessalônica, vos tornastes imitadores nossos de quem? E do Senhor. Quando as pessoas lhe decepcionarem, olhem para Cristo, olhem para Jesus. É verdade, as pessoas decepcionam a gente. Quanta decepção eu já sofri aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Ceará? Eu sou cearense. Mas Cristo nunca me decepcionou. Eu quase 44 anos de fé cristã, 34 anos de ministério. Jesus nunca me decepcionou. E certamente Ele nunca irá me decepcionar. Então a gente precisa, uma igreja madura, a igreja de Deus, é uma igreja que imita Cristo. Por que eu tenho que imitar Cristo? Quando a gente olha assim para Hebreus capítulo 11, a gente vê ali a galeria dos heróis da fé. Grandes homens de Deus, Davi, Moisés, Abraão, Sansão, tantos outros homens e mulheres. Quando chega no capítulo 12 de Hebreus, versículos de 1 a 3, ele vai falar que o autor diz assim: a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, está falando dos heróis da fé. Toda aquela pessoa do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas ele vai dizer: mas o autor e consumador da nossa fé, quem é? É Cristo. É para Ele que nós olhamos. O nosso foco é Ele. É por isso que nós aguardamos a sua volta, porque nós esperamos Ele voltar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É importante você lembrar dessas coisas, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando a gente lembra que eu devo ser imitador de Cristo, eu preciso lembrar que algumas evidências com base na vida de Cristo eu preciso imitar o meu Senhor Jesus. E uma das coisas que eu coloquei aqui no meu esboço é que Jesus ele gastava tempo em oração. Diz Marcos 1,35, diz assim: temos se levantado alta madrugada. Olha que coisa bacana, saiu, foi para um lugar deserto e ali, né? Sabe que a gente faz isso? Quando a gente acorda de manhãzinha, cedinho, a primeira coisa que a gente olha, na verdade, quem mandou mensagem, né? Quem mora no celular, como é que está as redes sociais, tem uma mensagem primeiro. Jesus, certamente na época não existiam essas coisas, mas diz a Bíblia que Jesus é o nosso exemplo por excelência. Ele agora, alta madrugada, e diz a Bíblia, ele ali orava. Quanto tempo você gasta em oração? Você tem esse hábito de orar? Pastor, eu acordo já em cima da hora. Irmãos, é importante a gente gastar tempo em oração. Jesus priorizava isso. Jesus tinha compaixão pelas almas perdidas, diz a Bíblia. Ele, quando cada povoado que ele passou em Jericó. Ele viu que estava numa árvore Zaqueu. E Zaqueu, hoje convém comer em sua casa. Ele tinha compaixão pelas almas perdidas. Diz a Bíblia, Mateus 9, 35 ao 38. A quarta evidência verdadeira de uma igreja de Deus do século XXI é essa.